Olá, turma, tudo bem? Bora lá, né? Para mais um dia da nossa leitura. Final de semana abençoado, né? Domingo. Deus tem sido bom para nós, né? Essa semana 12 foi bênção demais dentro do livro de Deuteronômio e a gente tá aí finalizando essa semana dentro desse livro. Começamos a próxima ainda dentro de Deuteronômio e nós vamos até acho que quarta ou quinta-feira dentro desse livro. Mas vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e já começar a nossa leitura de hoje. Jesus, eu quero muito te agradecer, Pai, por esse momento, por mais esse dia, por esse final de semana, Senhor, tão bendito, tão maravilhoso, que o Senhor tem nos dado de descanso, de refrigério, de alegria com a família, Pai. Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e está fazendo, Senhor, no nosso interior, no nosso espírito, gerando em nós, Senhor, transformação, mostrando as áreas que nós precisamos ainda ser moldados, modificados, mudados, Senhor, através da Tua palavra. Obrigada, Jesus. Ministra a minha vida, Pai, de maneira poderosa hoje. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém? Então, semana 12, dia 7, né? Hoje, dia 19 de março, domingo. E nós vamos então ler Deuteronômio 21, 22 e 23. Deuteronômio 21, versículo 1. Quando Israel estiver possuindo a terra que o Senhor, o seu Deus, lhe der, e acontecer que for encontrado morto no campo o corpo de uma pessoa assassinada, e ninguém souber quem foi o assassino, façam o seguinte: os oficiais e os juízes sairão e medirão a distância entre o lugar onde foi encontrado o cadáver e as cidades vizinhas. Os oficiais das cidades mais próximas pegarão uma novilha que nunca foi usada no trabalho e no qual ainda não tenha sido posto uma canga, e levarão a novilha a um vale de terras por onde passe água corrente, terras nunca lavradas nem semeadas. Ali vocês quebrarão o pescoço da novilha. Então os sacerdotes, descendentes de Levi, se aproximarão, porque foram escolhidos pelo Senhor, o seu Deus, para servirem, para abençoarem o povo em nome do Senhor e para decidirem todas as questões difíceis e os casos de violência. Então todos os anciãos da cidade mais próxima do cadáver lavarão as mãos sobre a novilha cujo pescoço foi quebrado no vale e dirão: não foram as nossas mãos que derramaram este sangue, e os nossos olhos não viram quem foi. Ó Senhor, tenha misericórdia de Israel, o seu povo, a quem o Senhor mesmo resgatou. Não ponha sobre o seu povo a culpa do sangue de um inocente. Conceda-nos o seu perdão. Assim o povo não será considerado culpado por aquela morte. Dessa forma será eliminada de Israel a culpa pelo derramamento de sangue inocente, pois seguiram fielmente as determinações do Senhor. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e o Senhor, o seu Deus, os entregar nas suas mãos e eles forem levados como prisioneiros, atenção! Se um de vocês vir entre eles uma mulher formosa, se agradar dela e quiser casar com ela, siga estas instruções. Leve a mulher para casa, ela rapará a cabeça, cortará as unhas e se desfará das roupas do seu cativeiro. Feito isso, ela chorará pelo pai e pela mãe durante 1 mês. Depois você poderá casar com ela. Você será o seu marido e ela será a sua mulher. Contudo, se depois do casamento você não quiser mais que ela seja sua esposa, terá de deixá-la sair livre. Você não poderá vendê-la nem tratá-la como se fosse escrava. Isto compensará a humilhação a que ela foi submetida por você. Se um homem tiver 2 esposas e amar uma delas e a outra não, e as 2 lhe derem filhos, sendo que o filho mais velho é da mulher não amada, o homem não pode dar parte maior da herança ao filho mais novo, ou seja, ao filho da mulher que ele ama. O que ele tem de fazer é reconhecer como filho mais velho o filho da mulher que ele não prefere e, como de costume, dar porção dupla da herança ao filho mais velho de tudo o que possui. Esse filho é o primeiro fruto do seu vigor, e a ele pertence o direito de filho mais velho. Se um homem tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece nem ao pai nem à sua mãe, nem mesmo depois de ser castigado por eles, o pai e a mãe levarão o filho à presença dos líderes na entrada da cidade e dirão aos líderes: este nosso filho é teimoso e rebelde, não nos obedece, é corrupto e beberrão.
Então todos os homens da cidade apedrejarão esse filho rebelde até que ele morra. Desse modo ficará eliminado este mal entre vocês, e todo Israel, ao saber disso, temerá. Se alguém cometer um crime que mereça a morte e depois de condenado for enforcado, o corpo dele não poderá ficar na forca durante a noite. É preciso que ele seja enterrado no mesmo dia, porque todo aquele que for pendurado para morrer é maldito por Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês como herança. Então, capítulo 21 fala de leis civis, né? Está falando sobre casamento, está falando sobre assassinato, né? Homicídio, como eles devem fazer no caso da mulher também, que ela não é israelita e que o israelita desejar casar com ela. Então, Deus vai dando várias direções a respeito de leis civis, de convívio social, de exemplo para que as pessoas não se corrompam, para que as pessoas não entrem nessa onda, né, de pecado, e que aí não teria fim, porque senão a lei, se não há uma regra a ser cumprida, cada um faz o que bem entende e o mundo perde o sentido, porque ninguém vai respeitar mais ninguém. O último trecho aqui fala sobre filhos rebeldes, né? Esse trecho ele é bem forte dentro de Israel, porque os israelitas eles precisavam ser tanto exemplos de pais para os seus filhos, quanto os filhos precisavam ser exemplos de filho para os pais. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus e como filhos de Deus precisamos obedecê-lo fielmente. E ele como pai também precisa cuidar de nós de forma fiel e nos respeitar como filhos. Então é uma troca mútua, né, de respeito, cumplicidade, cuidado, zelo, né, respeito e tudo mais. Então quando eles dão essas leis, o Senhor está dizendo assim: eu preciso que vocês entendam o princípio de honra, o princípio de obediência, porque se não for assim, uma sociedade baseada nos princípios de Deus, ela não subsiste, tá? As nações ao redor provavelmente faziam tudo ao contrário do que Moisés está falando, do que Deus está, né, determinando. Já estavam totalmente corrompidas as outras nações. Capítulo 22. Se você vir o boi ou a ovelha de um israelita fugir do dono, não finja que não o viu. Leve o animal de volta ao seu dono. Se o seu dono não mora perto de você ou se você não o conhece, recolha o animal em sua propriedade e cuide dele até que o dono apareça e você possa devolver o animal. Aplique a mesma regra ao jumento, a capa e a qualquer coisa perdida que você achar. Cuide do que achou para depois devolver ao dono. Quando você vir o jumento ou o boi de um israelita caído no caminho, não ignore o fato. Ajude o homem a pôr o animal em pé. A mulher não deverá usar roupas de homem e o homem não deverá usar roupa de mulher, pois o Senhor, o seu Deus, não tolera esse tipo de abominação. Se você achar um ninho de aves com filhotes ou ovos no chão ou numa árvore e a mãe estiver sobre os filhotes ou os ovos, não pegue a mãe com os filhotes. Deixe que a mãe vá embora, então você poderá pegar os filhotes, a fim de que tudo corra bem para você e você tenha vida longa. Toda casa nova deve ser guarnecida com um parapeito em torno do terraço, para evitar que alguém caia de lá. Assim você não será culpado de alguém cair de lá. Não semeie na plantação de uvas outras espécies de sementes. Se fizer isso, tanto as uvas como as colheitas serão confiscadas pelos sacerdotes. Não are a terra usando um boi e um jumento sob o mesmo jugo. Não use roupa feita de mistura de tecidos, como a lã e o linho. Costure franjas nos 4 cantos do manto que você usa para cobrir o corpo. Se um homem casar com uma jovem e depois de ter tido relações com ela, rejeitá-la e difamá-la dizendo: casei-me com esta moça, mas descobri que ela não era virgem, o pai e a mãe da moça a apresentarão aos juízes na entrada da cidade a prova da virgindade da filha. O pai da moça dirá aos oficiais: dei a minha filha em casamento a este homem, mas agora ele a está rejeitando. Ele também a difamou e disse: descobri que tua filha não era virgem. Entretanto, aqui está a prova da virgindade da minha filha. Então os pais estenderão a roupa dela diante dos oficiais da cidade.
e eles castigarão aquele homem. Imporão uma pesada multa de 100 peças de prata. O dinheiro da multa será dado ao pai da moça, pois aquele homem acusou falsamente uma virgem de Israel, e ele não poderá obter o divórcio enquanto viver. Se, porém, for verdade a acusação de que não era virgem quando casou, então ela será levada à porta da casa do seu pai, e ali os homens da cidade a apedrejarão, até que ela morra. Ela manchou Israel, agindo como prostituta enquanto morava na casa do seu pai. Assim o mal será eliminado do meio de vocês. Se um homem e uma mulher casada forem apanhados em adultério, os dois terão de morrer, e assim o mal será eliminado do meio de vocês. Se um homem encontrar numa cidade uma moça ainda virgem, prometida em casamento a um outro homem, e tiver relações com a moça, levem os dois à entrada daquela cidade e apedrejem-nos até morrerem. A moça, porque não gritou por socorro, estando na cidade, e o homem, porque violou a virgindade da mulher prometida a outro homem. Assim o mal será eliminado do meio de vocês. Mas, se um homem encontrar no campo uma moça prometida em casamento a outro homem, e tiver relações com ela, somente o homem morrerá. Não façam nada à moça, ela não é culpada de morte. O homem atacou a jovem como um homicida ataca e mata o seu próximo, pois ele a encontrou no campo, e a moça gritou, mas não havia ninguém por perto que pudesse ir em socorro dela. Se um homem seduzir uma jovem virgem sem compromisso de casamento e for apanhado no ato, ele pagará uma multa de 50 peças de prata ao pai da moça e terá que se casar com a moça, pois a humilhou, nunca poderá obter o divórcio. Que nenhum homem tenha relações com a mulher de seu pai, pois isso desonraria a cama de seu pai. Então, o capítulo 22 fala muito sobre leis civis, né? Entre homem e mulher, entre um casamento, entre virgindade. Eles deveriam seguir essas leis para que as coisas caminhassem bem. E Deus tinha uma preocupação de que o seu povo, Israel, fosse exemplo para as outras nações. Então, todas as leis civis que Deus deixou para o povo de Israel, e aqui existem vários exemplos, inclusive exemplos que a própria nossa justiça, né, a nossa Constituição, usa muitos trechos dessas leis que estão no Velho Testamento para ter leis civis no nosso tempo também. Muitas delas foram baseadas nesses textos, né? Então Deus está cercando o seu povo de leis muito rígidas, mas muito justas, para que o povo realmente vivesse bem em sociedade, uns com os outros, respeitando, honrando a vida principalmente da mulher, né? No contexto de Israel. Capítulo 23, nosso último texto de hoje. Se os testículos de um homem forem esmagados, ou se for amputado o membro viril dele, ele não poderá participar da Assembleia do Senhor. Quem nasceu de uma união ilícita não poderá fazer parte da Assembleia do Senhor, nem os descendentes dele, até a 10ª geração. Nenhum amonita ou moabita poderá participar da Assembleia do Senhor até a 10ª geração. A razão desta lei é que essas nações não receberam Israel com alimento e água, quando vocês estavam saindo do Egito. Além disso, convocaram Balaão, filho de Beor, natural de Pétor, na Mesopotâmia, para amaldiçoar o povo de Israel. Porém, o Senhor, o seu Deus, não atendeu Balaão e transformou a maldição em bênção, porque o Senhor, o seu Deus, os ama. Enquanto vocês viverem, nunca pensem em ajudar os amonitas e os moabitas a terem paz ou bem-estar. Já com o edomita e o egípcio é diferente. Não rejeitem o edomita, pois ele é irmão dos israelitas. E quanto aos egípcios, não os desprezem, porque vocês, sendo estrangeiros, viveram na terra deles. A 3ª geração dos filhos deles já terá o direito de fazer parte da Assembleia do Senhor. Quando saírem para combater contra os seus inimigos, mantenham-se afastados de todas as coisas impuras. Todo aquele que ficar cerimonialmente impuro, por ter tido poluição noturna, terá de sair e ficar fora do acampamento o dia inteiro. Mas ao pôr do sol tomará banho e voltará ao acampamento. Como não há sanitários no acampamento, quando tiver necessidade, o homem sairá do acampamento para uma parte de terreno reservado para isso. Ele levará uma pá, que faz parte do equipamento de cada soldado.
abrirá um buraco no chão e depois de fazer as suas necessidades cobrirá as fezes. Pois o Senhor, o seu Deus, anda no meio do acampamento para dar livramento a vocês e para entregar os inimigos nas mãos de vocês. O acampamento será santo, portanto, cuidado, que não aconteça que o Senhor veja alguma coisa indecente no meio de vocês e se afaste de vocês. Se um escravo fugitivo procurar abrigo entre vocês, não façam com que ele seja devolvido ao seu dono. Deixem que ele viva em liberdade no meio de vocês, pelo tempo que desejar na cidade que escolher. Não o oprimam. Não será permitido a nenhum israelita, homem ou mulher, se entregar à prostituição no templo. Ninguém deverá apresentar ofertas ao Senhor, o seu Deus, provenientes dos lucros ganhos de uma prostituta ou de um prostituto, com o fim de pagar algum voto ou promessa. As pessoas que vivem assim são repugnantes aos olhos do Senhor, o seu Deus. Não cobrem juros de um irmão israelita sobre o empréstimo feito a ele, nem dê dinheiro, nem dê alimento ou qualquer outra coisa que se empresta a juros. Vocês poderão cobrar juros de um estrangeiro, mas nunca de um irmão israelita, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todos os seus empreendimentos na terra em que estão entrando para tomar posse. Se você fizer algum voto ou promessa ao Senhor, o seu Deus, cumpra sem demora. O Senhor, o seu Deus, certamente exigirá a prestação de contas. Se você não cumprir o que prometeu, estará cometendo pecado. Mas se você não fizer um voto ou promessa, não peca por isso. Uma vez que tenha feito o voto, trate de cumprir tudo o que prometeu, com todo cuidado. Lembre-se que foi você que tomou o propósito de fazer a promessa ou voto ao Senhor, o seu Deus. Quando vocês passarem pela plantação de uvas de outra pessoa, poderão comer quantas uvas desejarem, até ficarem satisfeitos, mas não levem uvas em uma cesta. Quando entrarem na plantação de trigo do seu próximo, apanhem quantas espigas puderem com as mãos, mas não usem foice na plantação do seu próximo. Capítulo 23 também fala, boa parte de leis civis entre nações, sobre dinheiro, sobre empréstimo a juros que não era permitido entre os israelitas. Então Deus vai traçando as leis para que esse povo viva bem. Ele fala sobre a desonra dos amonitas e dos moabitas, mas que com os egípcios e com os edomitas, Israel não precisava ter problemas, poderia ter um bom relacionamento com esses dois povos, mas com os moabitas e os amonitas não, porque eles rejeitaram o Senhor em ajudar o povo de Israel. Então Deus vai através de Moisés no livro de Deuteronômio lembrando todas as leis que já foram dadas a Israel no passado, 40 anos antes, mas também vai afunilando, colocando realmente uma cerca em Israel a respeito de várias leis, de várias limitações que eles teriam para viver bem em sociedade. Isso é muito bom, quando Israel se cuida em ler a palavra de Deus, em estar cumprindo cada um dos preceitos, mandamentos, leis, ordenanças que o Senhor deixou para eles. Eles estavam se resguardando, eles estavam cuidando uns dos outros, eles estavam sendo exemplo para as outras nações. Exemplo de justiça, exemplo de ordenança, exemplo de cuidado uns para com os outros dentro da nação, Então era um povo ordeiro, que tinha cuidado para com as suas famílias, com os seus parentes, com os seus amigos, com os seus vizinhos. Isso englobava tudo, Eles eram uma só nação, mas que um cuidava do outro, e Deus então se agradaria disso, se eles cumprissem toda essa palavra, É tão simples e ao mesmo tempo para o povo era tão difícil, porque cada um quer fazer o que bem entende. Amém, queridos? Então, amanhã, início da semana 13 aí, Nós vamos para a semana 13. E a gente continua então aí dentro do livro de Deuteronômio, mas ele está chegando ao fim também, Nós temos mais 4 dias aí, segunda, terça, quarta e quinta, dentro do livro de Deuteronômio, e a gente já finaliza. E esse livro ele é fantástico nos seus últimos capítulos, porque vai falando dessa passada de bastão, que Moisés faz com Josué, e como então Deus dá o desfecho para a vida de Moisés e o início
dessa jornada de Josué com todo esse povo, né? Já tendo recebido todas as ordens que o Senhor deu através de Moisés. Isso é maravilhoso. Esse livro é muito bom dentro do contexto, né, dessas lembranças que Moisés faz, e no finalzinho, então, Moisés se despedindo desse povo, se despedindo de Josué, passando esse bastão de liderança, né, e esse povo dando então continuidade ao ministério, à tomada de território que o Senhor está dando para eles. Amém? Então amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura. Orem, passem um tempo com o Senhor aí, final de semana, né? Maravilhoso, domingo. E eu tenho certeza que o Senhor vai continuar ministrando essa palavra. Se teve alguma coisa que eu li aqui que saltou teus olhos, aí volta, medita um pouco mais na palavra. Eu tenho certeza que o Senhor vai continuar ministrando. O Espírito Santo ama nos ensinar a palavra, nos dar entendimento sobre ela, né? Então, medite, busque ao Senhor, com certeza Deus vai cuidar de você e te esclarecer tudo o que você precisa saber. Deus abençoe, viu? Ótimo domingo para vocês, em nome de Jesus.